Fala galera, Cris falando e vamos começar no vídeo de hoje. Vamos falar sobre os Eldris e o seu grande amor com um membro do clã dos vampiros. É claro que eu estou falando da Gelda. Então nesse vídeo vamos contar a história desse lindo casal de Nanatsu no Taizai. Vocês podem ter certeza que esse vídeo está muito épico como sempre e lindo. E para complementar isso tudo, vamos estar com o mangá colorido dos Senpu Animes. Vale lembrar que o canal dele está na descrição do vídeo. Vão lá e dê uma passada no canal dele se vocês não conhecem. Tenho certeza que vocês vão curtir. Mas antes de começar esse vídeo, é muito importante que você deixe o seu like aí no comecinho do vídeo para dar aquela fortalecida. Feito tudo isso, então sem mais delongas, direto à história! Então galera, pra gente começar essa história, nós temos que voltar a 3.000 anos atrás, quando Meliodas ainda fazia parte dos 10 mandamentos e era o líder. Nessa época, Meliodas acabou mostrando a sua força e insensibilidade, que era assustadora, e todos achavam que ele deveria ser o novo rei dos demônios. E quem acompanhava o Meliodas e via tudo isso de perto era o seu próprio irmão Zeldris, que também fazia parte da elite do clã dos demônios. Mas já nessa época, o Meliodas achava aquela guerra santa completamente idiota, mas ele passava dias e noites lutando contra o clã das deusas, e os Eldris admirava e adorava isso de seu irmão. Então os Eldris acabou seguindo os passos de Meliodas e aprendeu a lutar e ser impiedoso. Então depois de muito esforço e muito tempo, Zeldris também acabou ganhando uma função muito importante na elite dos 10 mandamentos, que foi dada pelo próprio rei dos demônios, que era punir os traidores e os desertores de seu clã. E os Eldris não tinham nenhuma compaixão nem mesmo com aqueles que faziam parte da elite. Quem diga o próprio Gowther, que havia fugido de um aprisionamento do próprio rei dos demônios. Então quem foi cuidar disso pessoalmente foi o próprio Zeldris, dizendo que o rei dos demônios estava furioso, que era para ele voltar para a prisão. Caso contrário, ele seria eliminado. Então os Eldris acabou levando o Gowther para a prisão novamente. Então nessa época todos viram a arrogância e poder de Zeldris. E assim ele acabou se tornando o representante do rei dos demônios. Mas o rei dos demônios confiava tanto nele que ele acabou emprestando seu poder para ele. Então com esse poder ele foi responsável pelo recrutamento de Dolor, que era o rei do clã dos gigantes. E também foi responsável pelo recrutamento de Gloxine, que era o rei do clã das fadas. Esse era o Zeldris, o carrasco. Mas o Meliodas observava o seu irmão e não conseguia entender como ele tinha mudado tanto e era tão desesperado e dava tão duro em suas batalhas. Então, mais ou menos nessa época, Meliodas acabou conhecendo a Elizabeth. Então o mundo inteiro de Meliodas acabou virando de cabeça para baixo. A alegria de ter alguém querido e a sensação de querer proteger alguém querido. Foi aí que finalmente Meliodas conseguiu entender o seu irmão mais novo, porque os Eldris já tinham alguém querido e queria proteger de todo o coração. Dentre muitos membros do clã dos demônios que lutaram contra o clã das deusas e as outras raças sem motivo aparente, Zeldris buscava lutar de forma mais cruel e fria possível para proteger a sua amada. No entanto, Meliodas acabou jurando que ia pôr um fim naquela guerra santa, junto com a Elizabeth. Então ele acabou traindo o clã dos demônios, sem saber que esse seria o principal motivo do começo da Guerra Santa. E essa inesperada traição de Meliodas acabou causando uma grande crise, e a seita dos vampiros desaprovavam ser submissos ao rei dos demônios, então eles acabaram se rebelando. Mas a rebelião deles acabou fracassando, e para dar uma lição na seita dos vampiros, o rei dos demônios acabou ordenando que seu filho, o carrasco Zeldris, desse uma lição. Zeldris estava cara a cara contra todos os membros do clã dos vampiros, e nesse momento ele acabou desobedecendo o seu pai pela primeira vez, pois a sua grande amada fazia parte desse clã, e os Zeldris teria que matar com as suas próprias mãos. Então foi nesse momento que os Zeldris resolveu selar todo o clã dos vampiros.
E após esse selamento, a Guerra Sagrada estava em seu ápice. Então o clã das deusas acabou sacrificando seus corpos físicos e selaram os 10 mandamentos. Então a partir de agora, nós vamos pular 3.000 anos após o fim da guerra. Vamos direto para o reino de Leones, quando Elizabeth ainda era apenas uma criancinha. Nesse momento, o emissário forasteiro veio com uma mensagem urgente para o rei Barta. Então os guardas de Leones acabam perguntando o nome desse forasteiro. E ele acaba respondendo: eu sou o Doni, um cavaleiro sagrado de Edimburgo. O guarda de Leones ficou surpreso. Edimburgo? Qual a sua mensagem urgente, senhor Doni? Mas nesse momento vocês podem reparar que algo de estranho já está acontecendo no castelo de Leones, pois aquele cavaleiro que estava atrás do guarda de Leones acaba pulando em seu pescoço e sugando o seu sangue. Então o Doni acaba falando que há pouco tempo no castelo de Edimburgo ele acabou sendo escolhido como mensageiro para transmitir essa notícia. E ele também acabou sendo ordenado para subjugar o reino de Leones e queria que levasse ele até o rei Barta. Nesse momento o guarda de Leones acaba se levantando como um vampiro e queria muito sangue. Mas nesse momento uma grande luz acaba surgindo e diz: está tudo bem, durma em paz. Então o Doni acaba falando: então você conjurou a purificação na alma deles e diz que o poder é inconveniente, mas que nunca irá pegar ele. Então em um piscar de olhos, Doni é completamente fatiado. E esse cavaleiro que acabou cortando o Doni é o grande cavaleiro sagrado do reino de Leones, Zaratras, e dizia para o cavaleiro de Edimburgo descansar em paz. Então logo em seguida vários cavaleiros de Leones perguntam para Zaratras que perturbação foi essa agora há pouco. Então Zaratras acaba dizendo que é uma emergência e que é para reunir os 7 pecados capitais, pois os vampiros acabaram dominando Edimburgo em apenas uma noite. O King acaba perguntando para Merlin se isso é verdade. Então a Merlin acaba respondendo: há poucos dias, na grande caverna ao leste, o sarcófago ancião que selava todo o clã dos vampiros foi destruído. E o grande cavaleiro sagrado Zaratras acabou ordenando a mobilização dos 7 pecados capitais. Então o capitão Meliodas, vendo toda essa situação, ele pergunta para Merlin que horas são. Então a Merlin acaba respondendo que é um pouco antes da meia-noite. Então ele diz que está tudo bem, e essa é a hora perfeita, meus amigos. Então o Meliodas coloca uma armadura e diz: está tudo bem, você está pronto, Escanor. E o Escanor acaba dizendo: eu irei fazer o meu melhor. Então todos em Edimburgo começam a se separar, mas Escanor está do lado de Meliodas, então não tem por que ele se preocupar. Mas essa que o Escanor dá uma olhadinha para o lado, o Meliodas não está mais ao seu lado. E para piorar as coisas, após o Escanor ficar sozinho, o vampiro acaba surgindo em suas costas e dizendo: tolos insolentes se infiltrando em meu castelo. Eu sou ele, Vampiro Izaf. O rei dos vampiros estava diante de Escanor com o seu nível 15 de poder. Então nós pulamos para o Meliodas, e ele acaba perguntando: será que o Escanor vai ficar bem sozinho? E ele caminhando pelo castelo, ele acaba encontrando 2 moças. E essas 2 moças fazem parte da realeza dos vampiros. Uma delas é a Ren, e a outra é a própria Gelda. E a Ren acaba dizendo para o Meliodas que ele vai pagar por ter traído o clã dos vampiros e depois ter os selados. E ele vai pagar isso com a sua morte. Ela jura que o Meliodas é os Eldris. Então a Ren começa a bater no Meliodas. Então a Gelda, vendo aquilo, ela levanta suas mãos e queima a Ren. Nesse momento a Ren acaba virando cinzas. Então a Gelda acaba dizendo: eu já sei que você não é realmente ele. Então nesse momento finalmente Meliodas acabou conhecendo o grande amor de Zeldris. E ela acabou dizendo que já estava muito cansada, sem metas ou objetivos, apenas bebendo sangue e sobrevivendo. E dizendo que ela não queria mais viver assim. Então ela pediu por favor que o Meliodas o matasse. Então o Meliodas, sabendo da história desses dois, ele diz: eu entendo. E nesse momento ele acabou selando a Gelda novamente.
Enquanto isso, Escanor estava correndo de Izafre, mas o sol já estava nascendo e ele acaba se transformando. E nesse momento, Escanor acaba derrotando o rei dos vampiros e assim os 7 pecados capitais conseguiram eliminar todo o clã dos vampiros, menos a Gelda que está selada. Então a partir de agora vamos pular 12 anos. Depois desse tempo, o Hendrickson acabou quebrando o selo que selava os 10 mandamentos. Após os 10 mandamentos saírem de um selamento de 3.000 anos, o único objetivo de Zeldris era eliminar o Meliodas, pois ele ainda continuava com a sua arrogância. Ele era o responsável de punir os traidores. Então os 10 mandamentos dominaram toda Liones e ele foi atrás de Meliodas. Então depois de muita confusão, eles acabaram se encontrando. E após uma grande luta, Meliodas consegue derrotar facilmente o seu irmão e também o Estarossa. E após isso, ele diz o seu plano, que é se tornar o novo rei dos demônios, para quebrar a maldição da Elizabeth. E para ele conseguir isso, ele precisava reunir os 10 mandamentos. E ele precisaria da ajuda de Zeldris, pois o Zeldris era o único que sabia a magia de remover os mandamentos. A princípio, é claro que ele não iria ajudar o seu irmão traidor. Então Meliodas teve que segurar os Zeldris fortemente para dizer que ele sabia da Gelda e que ele tinha selado, e se os Zeldris ajudasse a recolher os 10 mandamentos, ele traria a amada Gelda de volta. Então nesse momento o Zeldris mudou a sua saga, ele não queria mais derrotar o seu irmão, e sim coletar os 10 mandamentos, e foi isso que ele fez. Boa parte dos mandamentos ele deu para o seu irmão se tornar o rei dos demônios. E após o Meliodas ajuntar os 10 mandamentos, um casulo acabou sendo criado em Camelot. E de lá todos esperavam que o Meliodas sairia como o rei dos demônios. E assim ele poderia cumprir as suas 2 promessas, quebrar a maldição da Elizabeth e também trazer a amada Gelda de volta para o seu irmão. Mas os planos de Meliodas acabou tomando um percurso completamente diferente, e o rei dos demônios acabou tomando o corpo de Meliodas como receptáculo. Então após essa grande reviravolta, o Zeldris está sem o seu grande amor, por enquanto, e o Meliodas ainda não se tornou o rei dos demônios, pois esses últimos acontecimentos são dos últimos capítulos, então ainda a gente não sabe o que vai acontecer com esse casal, o grande amor entre Zeldris e Gelda. Mas o que vocês esperam? Vocês esperam que depois de 3.000 anos eles merecem um reencontro? É claro que sim, né? Então se vocês curtiram essa história e vocês querem ver o reencontro desse casal, é muito importante que vocês deixem o seu like, pois estamos chegando ao fim dessa grande história. Espero que vocês tenham curtido muito esse vídeo. Então não esquece de deixar o seu like, como eu falei pra vocês, e se você for novo, não se esqueça de se inscrever no canal. Então galera, muito obrigado pela sua audiência, tamo junto, até o próximo vídeo.